Olá, senhores, então bem-vindos à nossa aula de introdução à análise do fluxo de ordens. E agora, realmente, essas aulas começam a ficar um pouco mais interessantes, porque a gente vai tratar realmente da base da leitura do fluxo de ordens, o porquê da movimentação dos preços, por que eles param realmente de se movimentar, tá? E como que a gente pode, através disso, extrair informações que nos deem trades com uma probabilidade maior, tá? Uma probabilidade a nosso favor, ok? Então, order flow e tape reading. Hoje em dia se fala muito nessa expressão, tape reading, tá? Que foi o que realmente introduziram no mercado brasileiro, tá? Mas um dos maiores enganos, então, é presumir que a análise do fluxo de ordens é somente o tape reading, ok? O tape reading surgiu faz muitos anos atrás, né? E era puramente a leitura da fita, a leitura dos negócios que estavam ocorrendo naquele momento, né? O tamanho dos lotes, comprador, vendedor, horário. Tá? Então muitas pessoas pensam que para operar baseado em fluxo de ordens é necessário ler a fita, isso uma tradução mais literal, e fazer somente operações de scalping. Tá? A gente vê muito através de vídeos e tudo mais falando de tape reading, e a gente vê muito a respeito de tape reading e operações de curto prazo. Claro que esse tipo de operacional ele realmente ele é mais dinâmico, ele é mais não é que é mais efetivo para quem faz a leitura do fluxo, tá? Mas para quem faz a leitura realmente dependendo da perspectiva, essas operações de scalping, operações mais de curto prazo, se tornam até um pouco mais vantajosas que outro tipo de operações. Então, o tape reading é uma das formas, né, podemos dizer subconjunto da análise do fluxo de ordens. Okay? Então a gente pode fazer a análise do fluxo de ordens até sem usar o tape reading, na verdade. Sem ler a fita. Como? Basta desenvolver um mindset adequado, extrair as informações necessárias sob diferentes perspectivas. O que eu falo diferentes perspectivas é realmente usar as ferramentas que a gente possui hoje, né? Ferramentas mais avançadas, mais modernas, mais de acordo com o mercado que a gente tem nos dias de hoje, e conseguir realmente extrair essas informações com uma visão mais macro, que eu digo, tá? Sem exclusivamente olhar puramente negócio a negócio, tá? Mas uma visão mais macro. Visão mais macro que eu digo hoje, utilizando essas ferramentas, é ver, por exemplo, níveis de preço onde houve absorção, níveis de preço onde houve agressão mais significativa. Então a gente pode até utilizar, né, a gente utiliza o histórico de negócio e tudo mais, faz a leitura e a gente pode extrair uma informação a respeito de agressividade e outros aspectos assim, mas não significa puramente que a gente está fazendo a leitura da fita, a gente está operando exclusivamente fazendo a leitura da fita, fazendo o tape reading. Então a gente está fazendo realmente a leitura do fluxo, a gente está analisando o fluxo de alguma forma. Porque hoje as ferramentas mais focadas em volume, né, não tão focadas e até a gente pode comparar o mercado brasileiro com o mercado de fora. O mercado de fora não tem informação de corretora nem nada, então são trades baseados muito mais numa visão mais de análise do fluxo mesmo, a leitura do fluxo como um todo e não exclusivamente no negócio a negócio. Okay? Order Flow Tape Reading. Vamos lá. Então, o nosso objetivo é entender os mecanismos da movimentação dos preços, tá? E o que as ferramentas para a leitura do fluxo podem nos mostrar a respeito dessas mudanças. Tá? Entender que essas ferramentas são conectadas em termos de informações. Então, elas fazem, como eu falei na aula anterior, tá? A respeito de ferramentas, a gente teve ferramentas 1 e 2. Essas ferramentas elas são conectadas, né? São intercambiáveis. Então, elas têm, a gente consegue extrair informação, realmente fazer análise do fluxo olhando essas informações
né, cruzadas, fazendo esse cross-check entre essas ferramentas. Ok? Benefícios da leitura do fluxo de ordens. Eu sei que muitas pessoas operavam gráfico, muita gente, assim como eu também, nós começamos operando baseado em análise técnica, operando baseado puramente olhando o gráfico. Tá? E então vamos falar um pouco dos benefícios, tá, que a gente tem da leitura de fluxo, né, fazendo a leitura do fluxo, ok? Então entender o que realmente é o mercado. Através da leitura a gente entende, tá, que tem intenção de compra, que tem consumo da liquidez, que tem agressão, entende puramente a movimentação, por que, que o mercado está se movimentando, tá, e como ele está se movimentando, ok? Como que está acontecendo aquela história que está sendo reproduzida no gráfico. Tá? A gente pode formar diversos padrões gráficos, porém nenhum padrão é formado, a história nunca é a mesma. Tá? Confirmar, refinar nossas entradas e saídas e operar de forma discricionária. Okay? Talvez o trading de forma discricionária, o trader que opera mais de forma discricionária, desde do seu ganho como o seu stop, seja a forma mais difícil que tem de operar. Ok? É a mais difícil, é muito mais simples eu falar que para a gente entrar no rompimento de um candle, ok? Pegar uma, chama de pin bar, martelo, essas coisas assim, e operar esse tipo fazer esse tipo de operacional. Isso é com certeza muito mais simples do que a gente operar de forma discricionária. Tá? Porém, a longo prazo, a gente operar de forma discricionária, com certeza vai ser muito mais vantajoso que a gente operar de forma mecânica e ter um setup, uma estratégia já definida, pré-definida. Por quê? Porque a gente vai passar anos e anos calibrando essa estratégia, calibrando esse setup e vai funcionar 1, 2 meses, 1, 2 meses e daqui a pouco já não vai mais funcionar. A gente vai começar a perder, calibrar de novo, 1, 2 meses, vai dar certo, eu vou ter que calibrar de novo. E aí, então é a mesma coisa do que média móvel, essas coisas assim. Por quê? Pô, vou operar cruzamento de uma média móvel. A gente opera o cruzamento de uma média móvel, de repente de 13 com 21, e no outro dia esse cruzamento já não funciona mais tão bem. Então a gente calibra, põe uma média móvel de 11 com 23, agora está funcionando. Daqui a um mês não funciona mais. Tá? Ao contrário da gente fazer a leitura do fluxo e realmente ver consumo da liquidez e tudo mais, esses outros conceitos que a gente passou na outra aula, tá? Isso nos torna traders muito mais discricionários, desde a respeito do nosso ganho e a respeito do nosso stop também. Mas entendam que independente da estratégia, independente de como que a gente opera, não tendo a visão do mercado, entender realmente a natureza dele, tendo um mindset adequado, não tem realmente como ter lucro consistente. Tá? Lucro consistente é atrelado a mindset, é atrelado a como que a gente vê o mercado. Então, independente da estratégia, independente do ser fluxo, qualquer outra estratégia, o trader que tem o mindset certo, ele vai ganhar dinheiro de forma consistente. Tá? Então, o nosso se dar ou tirar dinheiro somos nós que decidimos, não é o mercado que decide isso pra gente. Tá? O mercado está ali, ele é aquilo dali. Ok? Seguindo, então, dá um exemplo. Tá? Aqui a gente tem uma resistência, né? Um ponto na qual realmente o preço não está ultrapassando naquele momento, por algum motivo. Não é porque tem mais vendedor do que comprador. Tá? Isso é um engano de muitas pessoas que acham que numa resistência, num suporte, tem mais vendedor que comprador ou vice-versa. E não é assim realmente que funciona, a gente vai ver o porquê disso.
Tá? Então, o trader que opera baseado no fluxo, olha o mercado, né? Realmente o que está acontecendo. Citando um exemplo 1, ele vai ver eventos que estão acontecendo aqui. Tá? Eventos que realmente fazem que o preço não se desloque mais a partir desse ponto. Né? E a gente pode citar aqueles conceitos que a gente viu na outra aula, né? De absorção, tá? Agressão, exaustão, ok? Então a gente consegue ver isso através da leitura do fluxo. Tá? Tudo bem, mas e que vantagem mesmo que eu tenho nisso? Vamos ver o exemplo 2. A gente tem essa vantagem, a gente refina nossas entradas, a gente refina nossos stops. Tá? Operando no fluxo a gente não tem stop de 10 pontos, 15 pontos. A gente, claro que fazer o scalping também tem muito timing, né? Tem a entrada certa, mas a gente consegue através do fluxo ver realmente que compradores foi diminuindo o volume, não tomaram mais, teve um fluxo contrário muito forte, teve uma agressão com um lote considerável antes de chegar nessa resistência. Né? Então a gente consegue analisar isso através do fluxo. Opa, rompeu esse nível aqui, tá? Mas aqui teve uma absorção de lote muito grande. Ou rompeu por quê? Porque alguém estopou. Tá? Só foi um negócio pontual. Não continuaram consumindo a liquidez acima desse nível de preço. Exemplo 4. Realmente chegou aqui, tinha lote, tomaram, absorveu o lote, bateram esses lotes aqui, mas realmente o fluxo comprador estava muito forte. Realmente faltou liquidez, continuaram tomando. Quando acabou esses lotes aqui, continuaram tomando e consumindo a liquidez no nível de preço acima. Ok? Claro que aqui pode ter dado uma oportunidade. Opa, absorveu, entrou, fluxo contrário, vou vender. Tá? Porém, a gente está vendido aqui, nesse ponto. A gente não está vendido depois de um candle fazer isso aqui, ó, um martelo invertido, algo assim, e a gente vender lá embaixo com stop aqui. Está vendido aqui. Se passar daqui, tomar esses lotes maiores e realmente vir fluxo muito forte, continuar o fluxo comprador, a gente vai estopar, vai sair da posição. Tá? Então a gente refina as nossas entradas, refina nossos stops também com o fluxo, fazendo a análise do fluxo e a leitura. Seguindo, então, resumindo, né, essas vantagens, refinar as entradas, né, procurando oportunidades de maior probabilidade, definir segundas entradas também, achando pontos escondidos que simplesmente apareceram naquele momento. O que eu digo é, o mercado é tomador, e simplesmente em certo ponto que não é conhecido, tá? Surge alguém vendendo de forma atípica, de forma agressiva ou absorvendo muito lote. E isso a gente consegue identificar através da leitura, consegue identificar através do fluxo. No gráfico a gente nunca vai conseguir identificar isso. Ok? E a gente consegue então fazer operações de scalping, short operations, short term operations, baseadas basicamente em location também. A location que eu digo é pontos. Okay? A gente consegue identificar nesses pontos uma probabilidade maior que algo vai acontecer no lugar de outro fator. Tá? Então a gente consegue ter uma probabilidade, a gente consegue identificar nesses pontos, né, baseados em pontos realmente, e nesses pontos ver, enxergar, tá, aqueles conceitos que a gente aprendeu a respeito de exaustão, inversão de fluxo não, mas a agressão contrária, a absorção, esses conceitos em determinados pontos que vão gerar, né, trades com uma probabilidade maior a nosso favor. Okay? Então, claro que operações de scalping e operações de curto prazo,
são mais vantajosas, não, mas nos dão uma segurança maior para quem opera aí, um risco-retorno melhor para quem opera baseado em fluxo. Não que não existam operações, outros estilos operacionais baseados no fluxo, porém a perspectiva, como que a gente enxerga o fluxo muda quando a gente parte para outros estilos operacionais, mesmo baseado em leitura de fluxo. Então, seguindo, componentes da leitura de fluxo. Tá? Intenção. Então, o que é a intenção dos players? Aonde que a gente vê isso? Tá? Através do book de ofertas e através da profundidade do book. Tá? O que quer dizer com isso? Book de ofertas. Tá? Dólar e Petro. Tá? Dólar e Petro. O que está aqui é o book de ofertas agrupado, ofertas por nível de preço somadas, tá? Aqui a gente vê a intenção dos players, ok? A gente vê que no 10, no bola, como a gente fala aqui no 10, a gente consegue ver uma intenção muito maior de compra. A intenção, ok? E a profundidade, quantos lotes tem, né? Do 13 até o 10 e do 15 para cima, a profundidade do book. Isso é um componente da leitura, é a intenção dos players, ok? Aqui a gente, depois de conversar muito, a gente definiu que existem dois fluxos, né? Basicamente, um é o fluxo que entra e sai do book de ofertas, é a intenção dos players, e existe o fluxo que não está no book de ofertas, que vai aparecer no histórico de negócio, ou que vai aparecer em um determinado preço de alguma outra forma. Tá? Então, isso é a intenção dos players. Pode ser verdade ou pode não ser verdade, mas puramente o componente da leitura do fluxo é o book de ofertas, que nos mostra a intenção dos players. Tá? A gente vê, por exemplo, aqui na Petro, que no 17 e 17 a intenção dos players é maior, okay? Perto da mínima, com 95, 105. A intenção dos players em vender no 24, 25, 26 não é tão forte, isso analisando puramente a intenção. A profundidade do book é menor aqui do que aqui, né? Então vai exigir muito mais agressividade, um consumo de liquidez aqui nesses níveis de preço para deslocar do 17 e passar do 15 para o 14, 13, do que realmente aqui do 24 e 26 até o 27, onde tem mais lote aqui. Tá? Profundidade do book e intenção dos players. Ok? Seguindo. Aqui está um pouco ruim aqui a minha animação, mas vamos lá. E o presente, o que está acontecendo, né? Onde é que a gente olha, tá? O que está acontecendo no presente, ok? Através do volume at price. Por quê? Porque cada negócio que acontece no mercado gera uma amplitude de barra maior no volume at price, ok? Então, isso a gente pode considerar como volume at price como o que realmente está acontecendo naquele momento. Tá? Através do que? Histórico de negócio, times and trades. Os negócios que estão acontecendo e consumindo a liquidez das ordens do book de ofertas. Okay? Ordem original, que é o que a gente já falou. Tá? Que é praticamente a mesma coisa com outro tipo de visualização. Né? Footprint charts, aquele gráfico na qual a gente consegue enxergar através do candle, consegue enxergar a agressão em cada nível de preço. Também é o presente, é o que acontece. E o DOM, tá? O DOM, mas por que o DOM? O DOM não é o book de ofertas? Sim, porém com as ferramentas especiais que eu digo que são coluna, por exemplo, de quantidade de compra e venda. A gente consegue ver
quantidade de lotes que estão sendo agredidos naquele nível de preço pelo comprador ou vendedor, coluna de saldo, tá? Então é o que está acontecendo naquele momento, né? É o que está consumindo a liquidez e está realmente sendo adicionado naquela coluna de agressores de compra e agressores de venda. Quantidade de contratos agredidos pelo comprador e agredidos pelo vendedor. Tá? Coluna de saldo, agressão de compra menos de venda. Né? Então é o que está acontecendo. Não ao contrário da intenção que eu ponho um lote e eu retiro esse lote. Né? Coloquei 500, mas eu cancelo esse lote. Não tenho mais intenção de compra. O presente não. O presente é o que está acontecendo, já aconteceu e não modifica mais. Né? Então a gente consegue ver através do DOM, através dessas ferramentas especiais, porque o DOM incorpora volume at price, o DOM incorpora consumo da liquidez através dessas colunas, através do saldo. Então é uma ferramenta completa. Legal? Seguindo então, dando um exemplo. Olhem esse DOM da esquerda. Aqui. Ok? Esse DOM da nossa esquerda aqui. Então dentro do DOM a gente tem o que? Formação de volume gerado. Tá? Amplitude da barra cada vez maior. Ok? Pintada por agressor. Quanto mais verde, mais agressão de compra houve naquele preço. Mais vermelho, mais agressão de venda houve naquele preço. É. Coluna, quantidade de compra e quantidade de venda. Então, toda vez, por exemplo aqui, no 75, se vier um agressor, um comprador, o comprador é o agressor e tomar esses 40 lotes aqui, ok? Tomar esses 40 lotes aqui, vai somar aqui, ó, quantidade de compra, tá? Quantidade de contratos agredidos pelo comprador nesse nível de preço. Então é o presente, mesmo tendo o book aqui de ofertas limitadas, é o presente. Deixa eu apagar. Coluna de saldo, a do meio, aqui, onde eu estou circulando, a do meio, bem do meio, ok? Saldo, o que é a coluna de saldo? Agressão de compra menos agressão de venda. Pode ser nos últimos 10 minutos, 15 minutos, isso a gente define, a gente apertar 30 em cima do DOM aqui da Enter, ele vai mostrar o saldo, quantidade de compra, quantidade de venda dos últimos 30 minutos, cada nível de preço. Ok? Então o saldo, dando um exemplo, olhem aqui, do 66 para baixo, tá? Olhem essa coluninha do meio, aqui, que é o saldo. Olhem essa coluna do meio. Teve mais agressão de compra ou mais agressão de venda aqui? Mais agressão de venda. Ok? Agressão de venda, agressão de compra menos de venda. Então teve mais agressão de venda, que o saldo está negativo. Menos 170, menos 125. O que aconteceu aqui? Compradores, players posicionados no book de ofertas, na compra, absorveram esses lotes, desde o 66 até praticamente o 645. Ok? Então a gente vê esse conceito, a absorção. Olhem aqui na coluna, essa coluna aqui, ó, essas colunas aqui de saldo não, de quantidade de venda. Essa coluna do meio nos mostra essa coluna aqui menos essa coluna de quantidade de compra. Ok? Isso que ele vai nos mostrar.
Então, quantidade de compra menos quantidade de venda nos dá o nosso saldo. Teve muito mais agressão de venda aqui, ok? Porém, o preço não se deslocou. O que significa? Significa que os players absorveram esses lotes, essa agressão de venda aqui, do 66, 65 até o 64,5. O que posicionando cada vez mais ordens limitadas aqui no book de ofertas, adicionando liquidez a essa agressão, absorvendo toda essa agressão de venda. Então notem que através do DOM, somente do DOM, a gente consegue ter toda essa percepção de intenção, consumo da liquidez, o presente realmente que está acontecendo, somente através dessa ferramenta. Precisa de outras ferramentas, depende de cada estilo operacional, mas depende do gosto pessoal. Por quê que depende do gosto pessoal? Porque o resultado em si, tá como a gente está fazendo essa leitura, se a gente está fazendo a leitura adequada através dessa ferramenta aqui, e como que a nossa cabeça pensa, como que a nossa cabeça está adequada ao mercado realmente. Então, o resultado, ganhar dinheiro ou não, se dar dinheiro ou se tirar dinheiro, é atrelado à parte realmente psicológica e não a parte de colocar 10 ferramentas ou colocar uma na tela. Aqui, desse lado, a partir daqui, tirando agora, separando, tá? Não é mais esse DOM da esquerda, vamos olhar essas outras ferramentas. Então a gente tem o Volumetric Price separado do DOM, tá fora do DOM. A gente tem uma outra representação aqui, visual, aqui ofertas de compra, tá? Ofertas de compra, ofertas de venda, nossa coluna aqui, nosso book, e as nossas colunas, quantidade de venda e quantidade de compra uma do lado da outra. Isso dá para alterar conforme gosto pessoal. A gente consegue ver também a intenção, não tem a coluna de saldo aqui, mas tem o que a mais? O nosso Times in Trades. E basicamente o que é interessante de ver nossos Times in Trades? A agressividade dos players, quem está sendo mais agressivo, quem está posicionando, quem está entrando no mercado de forma mais atípica. Tá? Vendedores ou compradores nesse momento, nessa janela, nesse último momento. Tá? Vendedores, olhem aqui no 29, ó, 50 lotes, na compra 40, 45, ok, 15, 10. Olhem aqui 50 lotes. Passar o risco aqui que fica melhor de ver. Okay? Olhem aqui, 50 lotes. Olha aqui, 200 lotes. Na coluna bem no Times in Trades aqui da direita, tá? Ó, 200 lotes. Muito mais agressões de venda do que de compra. Agressividade maior. Então a gente consegue identificar através do Times in Trades essa agressividade dos preços. Ok? Onde que estão sendo mais agressivos? Em qual momento que está aparecendo esse tipo de ordem maior? Qual o nível de preço? Tá? Então, são ferramentas que a gente olha e olhem que são conectadas em termos de informações. Isso realmente é a leitura e a análise do contexto, a análise do que está acontecendo, em que momento que acontece certos aspectos, certos conceitos no mercado. Ok? Bom, seguindo nosso gráfico de Footprint Charts, que é agressões dos compradores na direita e agressões dos vendedores na nossa esquerda. Ok? Olhem a agressividade de compradores comparado com a agressividade de vendedores. Aqui, 153 mil e venderam 11 mil aqui. Tomaram 239 mil, venderam 16. Tomaram 280, 267 mil, 504 mil.
Tá? Então a agressividade dos players o, a- pela parte compradora está sendo muito maior do que pela parte vendedora. Tá? Interesse, né? Venderam 7.000, 21, 138 mil. Ok, 138 mil não é uma ordem muito significativa não, para uma Petro. Ah, venderam 2K aqui, só. Não bateram mais, não venderam mais aqui. Tá? Se tivesse um fluxo vendedor, pô, estaria aqui 138, 150, 200. Então a gente consegue ver realmente a quantidade em cada nível de preço através desse gráfico. Tá? Então é o presente. Isso que eu quero mostrar é o presente. Tá? Quem gosta dessa ferramenta, quem gostou, quer usar essa ferramenta depois, essa ferramenta nos mostra o que está acontecendo. Não a intenção dos players, mas sim o presente. O que está acontecendo naquele momento. Okay? A agressividade, tamanho, quantidade de lotes, quantidade de ações que estão sendo agredidas por comprador ou vendedor. Tá? Só essa foi a primeira parte, então, da aula de introdução à análise do fluxo de ordens. Na segunda parte é uma parte bem interessante que a gente fala por que os preços se movimentam. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a nossa segunda parte.